Meus irmãos, a paz do Senhor. Meus queridos, vamos à nossa 7ª lição, que tem por título O Ministério de Profeta. O texto áureo encontra-se em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 28, que diz assim: E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. A verdade prática, irmãos, o ministério de profeta é fundamental para a Igreja de Cristo nos dias atuais. A leitura bíblica em classe encontra-se em duas leituras. Primeira, em 1 Coríntios, capítulo 12, os versículos 27 ao 29, e também em Efésios, capítulo 4, os versículos 11 a 13. O objetivo geral, irmãos, dessa lição é expor o desenvolvimento do ministério de profeta. A nossa introdução nos diz assim: a lição desta semana versa sobre o dom ministerial de profeta. Estudaremos alguns aspectos deste dom à luz da Bíblia, mas também considerando o contexto histórico e cultural do Antigo e do Novo Testamento. Ao meu ver, irmãos, a melhor forma de compreendermos esse contexto é através de uma visão teológica que a Assembleia de Deus tem, que são as 7 dispensações, que para nós explica as diferentes atuações de Deus em cada uma dessas dispensações. O nosso Deus sempre manteve contato com o homem, sempre quis ter contato com a sua criatura. Nós vemos que na primeira dispensação, a dispensação da inocência, Deus sempre vinha no virar do dia para conversar com Adão, para dialogar, para se relacionar com o casal que ali estava. E isso se deu por todos os dias em que Adão esteve no jardim. Em todo o tempo, Deus esteve falando com Adão ali, todos os dias, Deus estava presente ali no virar do dia para conversar com Adão. Após a queda, depois do pecado ter entrado na vida de Adão, e assim dá início à segunda dispensação, a dispensação da consciência, Deus ainda continuou procurando o homem para conversar. Deus ainda conversava com Adão e conversava com seus filhos. Até com Caim, Deus conseguia falar. Deus conseguia conversar. Nós vamos ver que também não será diferente na terceira dispensação, na dispensação do governo humano, porque lá estava a família de Noé. Mesmo depois do dilúvio, Deus continuou falando com aquela família, Deus continuou se relacionando. Na quarta dispensação, irmãos, nós vamos ver uma mudança no comportamento do Senhor. Agora Deus procura a Abraão para iniciar nele um novo relacionamento. E através da família de Abraão, construir um meio pelo qual ele estaria conversando com toda a humanidade. Inicia-se assim a dispensação patriarcal. A melhor forma de compreendermos esse período é através do livro de Jó, através da vida de Jó, o que estava acontecendo ali na vida de Jó, a forma como eles viam esse relacionamento com Deus, a forma como eles se viam nesse relacionamento. E sobre isso nós estudamos no ano passado, no finalzinho do ano, o último trimestre. Inclusive aqui no canal tem os vídeos baseados nas leituras diárias, onde nós estudamos todo o livro de forma bem profunda. E se você tiver um tempo, dá uma passada lá e você vai poder ver. Está ali organizado em uma playlist e fique à vontade, se assim te agradar. Mas é a melhor forma de compreendermos esse período. Através desse novo relacionamento com Abraão e sua família, Deus vai dar início à quinta dispensação, através de Moisés, a dispensação da lei. Ali já com Moisés, logo após o êxodo, o próprio povo pede para que o Senhor falasse primeiro com Moisés, para depois falar com eles. Então o próprio povo pede que haja esse filtro, que exista esse comunicador, esse interlocutor da voz de Deus.
E é durante esse período que Deus levanta os profetas. Depois de Moisés vem Josué, depois de Josué os juízes, e Samuel, o último juiz, torna-se também o primeiro profeta. Quem reinicia essa comunicação de Deus para com o seu povo, de Deus para com os filhos de Israel, os descendentes de Abraão. E então surge ali Elias, surge ali Eliseu e todos os outros profetas que vieram nessa unção, que vieram nesse intuito de comunicar para com o povo aquilo que estava no coração de Deus. E nós vamos observar que esses profetas falavam também de coisas novas, traziam novidades em suas profecias. A Bíblia ainda estava sendo escrita e é uma das coisas que nós vamos observar em relação ao Velho Testamento. Os profetas do Velho Testamento, eles comunicavam coisas novas, novas revelações de Deus, novas visões. Tudo que nós conhecemos hoje estava sendo ainda construído. E boa parte dessas doutrinas foram construídas e amadurecidas junto aos profetas. Já agora, irmãos, na dispensação da graça, através de Jesus Cristo, a Bíblia nos diz que João Batista foi o último dos profetas e Jesus faz, à semelhança de Samuel, essa transição entre o velho e o novo. Então Jesus vem também nessa unção de profeta, mas traz algo novo, uma nova revelação, que é a apresentação do Filho de Deus. Então Jesus é o Cristo, o ungido de Deus, aquele que viria para libertar o povo de Israel do seu pecado. Não libertar de um cativeiro de uma outra nação, mas libertar do pecado. E não só a Israel, graças a Deus, a nós também. Deus seja louvado por isso. E agora nós experimentamos uma nova forma de Deus falar. O escritor aos Hebreus diz que anteriormente Deus falou de muitas formas. Agora a nós fala através do Filho. E é o Filho quem fala através dos profetas do Novo Testamento. Nós vamos observar, irmãos, que esse relacionamento que iniciou lá com Abraão, entendemos que Abraão foi o primeiro homem a ser evangelizado, e essa mudança gradual que veio acontecendo nesse relacionamento, ela tem um melhor desenvolvimento agora no período da graça, quando o Espírito Santo está morando conosco e o Filho, através do Espírito Santo, usa determinados profetas, homens chamados por Deus no ministério de profeta, para falar com a sua igreja, para falar com o seu povo. E segundo a compreensão que nós temos também da escatologia, no milênio será uma outra forma de comunicar, será uma nova forma de fazer, porque o próprio Filho estará aqui governando este mundo, juntamente com toda a sua igreja. Então a melhor forma, ao meu ver, de compreender o contexto do Velho Testamento e o contexto do Novo, e assim poderemos compreender melhor essa evolução, essa nova forma de fazer, através do Filho, os seus profetas atuando junto ao seu povo aqui na terra. E a introdução encerra assim: o ministério de profeta é altamente importante para os nossos dias, pois, de acordo com os ensinos dos apóstolos, tal ministério tem um valor excelso para a igreja de qualquer tempo e lugar. E isso, irmãos, já deixa bem claro para nós que não existe essa de que os profetas eram lá para o passado, que cessou, que não existe mais e que acabou. Não, a igreja ainda precisa desses profetas. Eu acho muita pretensão da parte daqueles que criticam e dizem que já não se faz mais necessário, que tais dons não são mais relevantes, porque hoje nós temos as grandes escolas de teologia e já conseguimos compreender muito, já conseguimos compreender praticamente quase tudo da palavra de Deus, e é muita pretensão de alguns corações achar que não existe mais nada para se conhecer.
Nós veremos que esses profetas são diferentes. Sim, o do Velho Testamento ainda estava ajudando a construir o texto bíblico. Nós não construímos mais, mas o Espírito Santo ainda nos usa para uma melhor compreensão do texto da palavra de Deus. Amém? O primeiro tópico, irmãos, que tem por título Profetas do Antigo Testamento, o primeiro ponto que tem por título Contexto, nos diz assim: o profeta do Antigo Testamento era a pessoa incumbida para falar em nome de Deus. O Altíssimo fazia dele o seu porta-voz, um embaixador que representava os interesses do reino divino na terra. Quando Deus levantava um profeta, designava-o a falar para toda a nação de Israel, até mesmo aos povos ou nações estrangeiras. E esses homens eram altamente temidos, né, irmãos? Por todo o povo. Todo o povo os tinha em grande respeito, pois quando esses falavam segundo a autoridade de Deus. Essa é uma grande diferença de quem fala em nome de Deus e quem fala em seu próprio nome. Quem fala em nome de Deus, fala pela autoridade de Deus. Existe autoridade. As pessoas podem gostar ou não gostar, as pessoas podem ficar felizes ou infelizes com o que ele está dizendo, mas enquanto ele está falando, enquanto a mensagem está sendo entregue, os seus corações estremecem, porque é Deus falando através dele. A mesma sensação que o povo de Israel sentiu aos pés do monte, enquanto Deus falava diretamente com eles e ficaram aterrorizados por causa disso, e então pediram: Moisés, que o Senhor fale contigo primeiro e depois você fala com a gente, porque temeram, ficaram com medo de ver a montanha entrando em erupção, se transformando em um vulcão, porque Deus estava falando. Esse mesmo terror ainda abate os corações quando um homem usado por Deus fala. É a autoridade de Deus sendo manifesta. O segundo ponto fala do ofício e nos diz assim: através da inspiração divina, o profeta recebia uma revelação que desvendava o oculto, anunciava juízos, emitia conselhos e advertências divinas. Expressões como veio a minha palavra do Senhor e assim diz o Senhor eram fórmulas usuais para os profetas começarem a mensagem divina. No Velho Testamento, irmãos, houve dois tipos de profeta. O primeiro é aquele que nós chamamos de o pregador, que eram os que anunciavam a mensagem de Deus, e eles mesmos não escreveram nada sobre isso, sempre outras pessoas escreveram sobre eles ou escreveram por eles. E houve os chamados escritores, que foram usados por Deus para também escrever os seus livros, para transmitir a mensagem escrita. São os livros que hoje nós temos no cânon sagrado. E esses nós os conhecemos bem, que são os profetas maiores e os profetas menores, e assim temos os seus escritos e as suas mensagens, não apenas pelo filtro, pela visão de uma outra pessoa, mas eles próprios, de punho, ou o companheiro deles, enquanto eles estavam caminhando, escrevia e nos anunciou exatamente aquilo que o Senhor queria transmitir. Um dos melhores exemplos é o profeta Isaías, que é conhecido como o profeta messiânico. As suas mensagens são tão reais que parece que nós estamos lendo um jornal do dia seguinte em que o fato aconteceu. Ainda, irmãos, um pouco mais abaixo, nesse mesmo ponto, o texto nos diz assim: contudo, após a divisão do reino de Israel, o profeta passou a ser perseguido, pois sua profecia confrontava diretamente a prepotência da nobreza, a dissimulação dos sacerdotes e a injustiça social. Podemos lembrar do tamanho do choque que Davi tomou quando o profeta revelou para ele o pecado que ele havia cometido e o quanto ele estava em débito diante de Deus. Da mesma forma, como que a casa de Acabe odiava Elias, irmãos. Como que a casa de Acabe perseguia Elias e buscava tirar a vida desse homem, porque eram confrontados por ele,
por causa da autoridade de Deus sobre a vida dele. Certa ocasião, quando Acabe encontrou com Elias, disse: aí está o perturbador de Israel. E Elias, com a autoridade que ele tinha, responde a Acabe: perturbador de Israel é a sua casa, perturbador de Israel é a sua família. E isso aborrecia por demais, não só ele, como sua esposa também. Mas nós vimos em todo o tempo a forma como Deus cuidava dessas pessoas, cuidava desses homens. A mesma coisa em relação aos sacerdotes, como que perseguia a vida desses profetas. Irmãos, só não mataram João Batista antes porque tinham medo do povo. Só não massacraram, só não assassinaram João Batista no deserto porque o povo o considerava profeta, porque os sacerdotes nunca o consideraram. E no último ponto, sobre a injustiça social, Deus levantava esses homens com autoridade para cobrar daqueles que tinham responsabilidade sobre as vidas da sociedade, o cuidado com cada vida. E isso, irmãos, é algo que nós ainda vemos hoje, graças a Deus. Ainda existem homens cheios de Deus com ousadia para confrontar as autoridades, para cobrar deles o cuidado com o cidadão, o cuidado com as vidas. Infelizmente, quando nós vemos esse monte de pastores em volta das autoridades, não é sempre sinal de boa coisa. São homens que estão atrás de prefeitos, atrás de governadores, atrás de presidentes, apenas por causa do seu próprio interesse, buscando aquilo que interessa apenas para eles e suas famílias. Emprego para os filhos, emprego para a esposa, redução de impostos ou isenção dos impostos milionários que eles devem para o Estado. Agora, quantos desses desempenham o verdadeiro papel do profeta, que é de cobrar a justiça social? Quantos, irmãos, se posicionaram sobre esse massacre que houve na semana passada no Rio de Janeiro? Quantos cobraram da autoridade? Será que nós temos igrejas lá naquela comunidade? Será que nós temos pastores lá naquela comunidade? Como que esses homens estão? De que forma esses homens estão conseguindo desempenhar a obra de Deus? O que eles têm passado? Eu me lembro de uma cena do governador do Rio de Janeiro, em um helicóptero, junto com a polícia, atirando em uma barraquinha feita pelos irmãos para orarem no monte. E simplesmente metralharam, não só essa barraquinha, como tetos de igrejas, em comunidades pobres do estado do Rio de Janeiro. Onde é que estão esses tais pastores que não cobram dessas autoridades um melhor comportamento? Que permitem, quando nós olhamos essas pessoas em volta das autoridades, é apenas para buscar o próprio interesse. Daqui a pouco nós vamos falar sobre o falso profeta e nós vamos ver o comportamento dele qual é. Agora, o verdadeiro profeta de Deus, ele mantém esse comportamento aqui. Ele não treme nem baixa a cabeça diante de autoridade nenhuma, porque a maior autoridade está sobre ele, que é a autoridade do nosso Deus. E assim eram os profetas, os verdadeiros profetas do Antigo Testamento. O terceiro ponto desse primeiro tópico fala sobre o profetismo. E o texto nos diz assim: de acordo com o dicionário teológico, o profetismo foi um movimento que surgiu no período aproximado do século 8 a.C., tanto em Israel quanto em Judá. O objetivo desse movimento era restaurar o monoteísmo hebreu, combater a idolatria, denunciar as injustiças sociais, proclamar o dia do Senhor e reavivar a esperança messiânica. Foi nesse período que os verdadeiros profetas de Israel foram cruelmente surrados, presos e mortos. Jeremias foi lançado num poço por entregar a palavra de Deus, porque anunciava algo completamente diferente do que os tais profetas anunciavam. Enquanto os falsos profetas, esses tais profetas aqui, esses tais profetas desse movimento, diziam que Israel seria vitorioso, que Israel alcançaria a vitória, não só Jeremias, mas outros também. Enquanto isso, Jeremias dizia o seguinte:
vocês serão cativos, e o Senhor manda vocês irem com Nabucodonosor. Deus, através da boca de Jeremias, chamava Nabucodonosor de meu servo, e isso irritava tanto a nobreza, como os sacerdotes, como também esses tais profetas. E não é muito diferente, irmãos, em nossos dias. Sempre houve organizações humanas que tentou tutelar a autoridade de Deus. Assim como esses tais profetas, esse movimento aqui, tentou tutelar a autoridade de Deus que há sobre a vida do profeta, e quem levanta profeta não somos nós. Não sou eu que decido quem será o profeta da igreja ou quem não será o profeta da igreja. Quem decide isso é o Senhor, e não era diferente lá em Israel. Então sempre houve esses movimentos humanos que tentou tutelar a autoridade de Deus. Dizer quem é que vai ser levantado, dizer quem é que será o pastor, quem é que será o profeta, dizer quem é que vai representar o nome de Deus. É muita pretensão, né? É muita pretensão de alguns seres humanos, e ainda hoje acontece da mesma forma. Se pudessem, eles seriam os donos da obra de Deus, e eles é quem diriam quem seriam os profetas e quem seriam os líderes. Mas graças a Deus, que quem está no comando desta obra é o Espírito Santo, e é a Ele que nós seguimos. O segundo tópico, irmãos, fala sobre o profeta no Novo Testamento. E o primeiro ponto da importância do termo profeta no Novo Testamento. E o texto nos diz assim: como já vimos em Efésios 4:11, são mencionados 5 ministérios que exerciam papéis fundamentais na liderança da igreja antiga: apóstolo, profeta, evangelista, pastor e doutor. Não por acaso, o termo profeta aparece na segunda posição da lista apresentada em 1 Coríntios 12:28, Efésios 4:11. O profeta é identificado 3 vezes na epístola aos Efésios como alguém que acompanhava o apóstolo: 2:20, 3:5, 4:11. A Bíblia afirma que os concidadãos dos santos e da família de Deus estão edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Ou seja, nós vemos aqui um ministério cooperando com o outro. Provavelmente depois da igreja ter se estabelecido, os ministérios começaram a surgir, como o apóstolo nos informa, e um cooperava com o outro. Os profetas faziam parte do trabalho dos apóstolos. Juntamente anunciavam a palavra de Deus. Eu fico imaginando, irmãos, como deveria ser maravilhoso, como era maravilhoso aquele momento em que a Bíblia ainda estava sendo escrita, em que os apóstolos ainda estavam sendo usados por Deus para escrever a palavra de Deus. E ao mesmo tempo, enquanto eles escreviam as revelações de Deus sobre as doutrinas, as novas doutrinas a partir de Jesus Cristo, os pregadores, os profetas, estavam anunciando essas mesmas pregações em lugares diferentes. O Espírito Santo aqui usando todos de uma única forma, a nova forma através de Jesus Cristo, onde o Filho está falando com os seus servos, onde o Filho está falando com o seu povo. O segundo ponto, irmãos, fala sobre o ofício do profeta neotestamentário. E o texto nos diz assim: seu ministério no Novo Testamento não consistia em predizer o futuro, adivinhar o presente ou ficar fora de si. Aqui o comentarista está fazendo alusão ao que acontecia nos templos pagãos. Nós falamos sobre isso quando falamos sobre os dons de elocução. E o que acontecia nos templos pagãos, onde aquelas pessoas, os tais profetas daqueles templos, eram possuídos por espíritos, agiam sobre possessão. E isso não acontece com o profeta. Aqueles que trabalham para Deus trabalham em parceria, não são obrigados, nem são possuídos, onde as pessoas não têm domínio sobre o que está acontecendo, onde as pessoas não têm controle sobre o que falam e o que fazem. Na obra de Deus, as coisas são feitas de acordo com a vontade de ambos.
É o homem obedecendo à vontade de Deus. É o profeta obedecendo ao Espírito Santo e seguindo a sua orientação e falando segundo a sua vontade, a vontade do Espírito Santo, não segundo o seu próprio desejo. E ainda, irmãos, a semelhança de algumas religiões pagãs hoje, onde homens e mulheres perdem completamente a consciência por estarem possuídos por algum espírito. Com os filhos de Deus é feita uma parceria, onde conscientemente nós fazemos a vontade de Deus e falamos da palavra de Deus. E o texto segue. De acordo com o comentário bíblico pentecostal do Novo Testamento, o profeta neotestamentário era dotado por Deus para receber e mediar diretamente a palavra do Altíssimo. Hoje, irmãos, não há mais nova revelação. Hoje, a forma como os profetas são usados é confirmando a palavra já escrita. Nós já vimos que no Velho Testamento os profetas falavam de coisas novas. Boa parte deles anunciavam revelações que as pessoas ainda não conheciam. Até doutrinas nasceram a partir de revelações de profetas. Isso não acontece mais hoje. O profeta do Novo Testamento, ele não revela coisa nova. O profeta do Novo Testamento traz a revelação das boas novas que Cristo revelou através da cruz do Calvário. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E assim trabalhamos em parceria com a palavra de Deus. O Espírito Santo usa esses profetas na palavra de Deus para anunciarem, não para trazer nova revelação. Apesar de ele algumas vezes predizer o futuro, conforme instrui-nos a Bíblia de Estudo Pentecostal, seu ofício consiste em proclamar e interpretar a palavra de Deus por vocação divina, com vistas à admoestação, exortação, ânimo, consolação e edificação da igreja. Era dever do profeta do Novo Testamento, assim como para o do Antigo Testamento, desmascarar o pecado, proclamar a justiça, advertir do juízo vindouro, combater o mundanismo e frieza espiritual entre o povo de Deus. Assim, irmãos, como nós afirmamos também lá, quando falamos do dom de profecia, aqui também no ministério de profeta cabe. Esses homens não devem ser consultados. Essas pessoas não devem ser procuradas para que se possa ouvir a revelação de Deus. Se eles tiverem alguma revelação de Deus, eles irão até as pessoas a quem Deus quer falar. Eu já testemunhei pessoas que tinham horários escritos na porta de suas casas. E naquele horário as pessoas iam lá, nessa desculpa de que iam lá para orar, na verdade iam lá para buscar revelações. E isso não deve acontecer, isso não pode acontecer. Nós servimos a Deus, e o mesmo Espírito que está sobre a vida do profeta está sobre as nossas vidas. Nós entendemos que nem todos são chamados para o ministério de profeta, mas o dom de profecia está aí para todo mundo, para toda a igreja. Então cabe a nós buscar a face do Senhor. E se Deus quiser falar conosco através de um profeta, Ele vai mandar o profeta até nós. Não o contrário. O terceiro ponto, irmãos, vai falar sobre o objetivo do dom ministerial de profeta. E nos diz assim: a função do profeta do Novo Testamento é apresentada por Paulo no mesmo bloco de versículos em que ele menciona os 5 ministérios em Efésios. Ou seja, o profeta é chamado por Deus a levar a igreja de Cristo a uma plena maturidade cristã, pois como um organismo vivo, a igreja, o corpo de Cristo, deve desenvolver-se para a edificação em amor. Então, irmãos, esse profeta do Novo Testamento, o profeta dos nossos dias, da era cristã, é o pregador do Evangelho. É aquele que prega a palavra de Deus. Ele é usado através da pregação da palavra de Deus.
E é incrível como esse dom fala tanto individualmente, fala tanto a uma pessoa que está no meio da igreja, como fala a toda a igreja. E as pessoas ficam encantadas como que a palavra de Deus é revelada daquela forma, sem trazer coisa nova, mas dentro do contexto da palavra de Deus, respeitando o texto, respeitando o contexto, com uma hermenêutica bem aplicada e a palavra de Deus revelada. Esse ministro é usado plenamente pelo Espírito Santo e assim Deus fala profundamente no coração da igreja, no coração dos seus filhos. O terceiro e último ponto, irmãos, tem por título Discernindo o verdadeiro profeta do falso. O primeiro ponto, simplicidade versus arrogância, o texto nos diz assim: duas características do verdadeiro profeta são a sinceridade e o amor, ainda que a palavra seja de juízo. O coração do profeta transborda de amor e a sua conduta simples demonstra a quem ele serve, o Deus de amor. No momento em que Natã, no capítulo 12 de 2 Samuel, aborda o rei Davi por causa do seu pecado, embora ele seja duro em apontar a iniquidade de Davi, ele trazia em seu coração o amor de Deus. Isso é demonstrado, irmãos. E nós entendemos que a obra de Deus não pode ser feita com ódio, não pode ser feita com rancores, não pode ser feita com raivas. Assim como o amor pertence ao nosso Deus, o nosso Deus é o Pai do amor, é o gerador do amor, o diabo é o gerador do ódio, é a origem do ódio, é ele que odeia tudo e é ele quem persegue todos. Então quem fala em nome de Deus reflete o amor de Deus. Quem fala pelo inimigo, pelo diabo, reflete o que o diabo é. E é ódio, não há amor nele. Ainda que sejamos duros, irmãos, ao apontar o pecado, ao denunciar as injustiças, ainda assim o amor de Deus permanece em nossos corações. Não existe essa ideia, essa mensagem de nós contra eles, de eles contra nós, onde nós elegemos os inimigos da obra de Deus. Isso não vem de Deus. Isso não é do nosso Deus. Porque Deus olha para todos os homens e reconhece neles apenas ovelhas sem pastores, pessoas que precisam ouvir o Evangelho de Cristo, e é nosso trabalho anunciar esse Evangelho. É nosso trabalho pregar a palavra de Cristo, o dia aceitável do Senhor. O dia da ira do nosso Deus não é momento de pregar. Esse momento é o momento da pregação do dia aceitável do Senhor. A porta da graça ainda encontra-se aberta. E todos que quiserem aceitar Jesus, as portas estão abertas para eles. E o nosso Deus a todos recebe de braços abertos. O texto continua. Já o falso profeta só pensa em si mesmo, só pensa em si e em seu status e benefícios. Profetiza objetivando a autopromoção. Ele mente, ilude e engana. E não poderia ser diferente, porque ou ele fala segundo o seu próprio espírito, ou ele fala segundo o espírito do maligno. O segundo ponto, irmãos, diz que pelos seus frutos os conheceremos. E o texto nos diz assim: uma advertência séria de Jesus para os seus discípulos foi acerca da precaução com os falsos profetas. Como reconhecê-los? Jesus disse que os reconheceremos pelos seus frutos. Mateus 7, 15 a 20. Pois o resultado ou fruto do que o profeta diz e faz revela seu caráter. Logo você conhecerá de onde procede a árvore, o profeta. Lembre-se de que não devemos diferenciar o verdadeiro profeta do falso pela performance ou pelo espetáculo.
mas pelos frutos que ele produz. Aí alguém pode dizer assim: ah, mas na igreja de fulano Deus cura. Na igreja de fulano existe cura, existe manifestar de poder. Nós vemos sinais, nós vemos prodígios. Porém, aqui cabe a mesma coisa que nós falamos na lição dos dons de elocução. Quando o Senhor Jesus diz assim: eu não vos conheço. Aí eles dizem: não, mas em teu nome nós profetizamos, em teu nome nós curamos, em teu nome nós fizemos prodígios e maravilhas. E Jesus fala: ó, não conheço vocês, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Nós não podemos esquecer, irmãos, que os sacerdotes do Egito, os sacerdotes de Faraó, também transformaram suas varas em serpentes. Ou seja, também fazem sinais, também fazem milagres. Sobre que espírito essas pessoas estão operando? Em nome de quem eles estão anunciando, eles estão pregando? Que espírito que opera esses milagres? Porque nós sabemos que na profecia, pelo menos 3 espíritos podem atuar. Ou o espírito de Deus, que é o verdadeiro profeta, ou o espírito do homem, ou o espírito do maligno. De qualquer forma, qualquer um dos dois será um falso profeta. E o Senhor Jesus disse: é pelos seus frutos que nós os conheceremos. Não é porque eu acho que é, ou eu penso que é, não, é pelos seus frutos. Nós vamos julgar a conduta dessas pessoas, a conduta desses tais profetas. E segundo o fruto que eles produzem, nós veremos se são verdadeiros ou se são falsos. O terceiro e último tópico, ainda sobre os falsos profetas, nos diz assim: apesar de um falso profeta ser arrogante e iníquo, ele fala com grande eloquência, e isso basta para que ele seja tido como verdadeiro. Na obra Assim Diz o Senhor, John Bevere diz que os falsos profetas são aqueles que ministram em nome de Jesus nas nossas igrejas e convenções, os que partem o coração dos justos e que, embora o ministério seja apresentado em nome de Jesus, não é desempenhado pelo seu espírito. Não tenha medo. Na autoridade do Espírito de Deus, acautele-se dos falsos profetas. Seja prudente. O Espírito Santo, mediante o Evangelho, te fará discernir a procedência desses enganadores. Não se deixe conduzir por eles. As pessoas podem até nos enganar, irmãos. Nós não temos pleno conhecimento de todas as coisas. Elas podem até nos enganar por um certo tempo, mas não por todo o tempo. Porque em algum momento o Espírito Santo revelará a verdadeira procedência dessas pessoas. Em algum momento o Espírito Santo trará à luz aquilo que está em oculto. Essas pessoas não acreditam em Deus. Os falsos profetas não acreditam que Deus existe. Se eles acreditassem, eles não teriam esse comportamento. Mas ainda que eles não acreditem, o nosso Deus é real e é Ele que é o dono desta obra. E esta obra é feita por Ele e Ele não permitirá, enquanto estiver conosco ainda nesta terra. Enquanto Jesus não voltar, Ele não permitirá que o maligno, que o iníquo prevaleça contra a sua obra, contra os seus, e zombando do Senhor nosso Deus. O Espírito Santo cuidará de cada um deles. Nós não temos que nos preocupar com isso, irmãos. Nós temos que seguir fazendo a obra que o Senhor nos chamou para fazer. Nós não temos que sair por aí caçando os falsos, nem sair por aí procurando os falsos. Desses, Deus cuida. O nosso trabalho é seguir olhando para Cristo e anunciar a palavra de Deus e ir em busca das almas que perecem e precisam desse grande amor revelado na cruz do Calvário, ao qual Deus enviou para salvar as nossas vidas, onde nós estamos firmados. Que o Espírito Santo enriqueça a nossa alma com o seu ministério. Que o Espírito Santo nos ajude a fazer essa obra maravilhosa e que nós, segundo a graça e segundo o amor de Deus, consigamos ouvir a sua voz
e seguir sua orientação. Amém? Que Deus vos abençoe. Fiquem todos em paz.